Olá, eu sou a Nath Batista, anti-guru de E relacionamentos. eu sou Gustavo Cury, psicólogo clínico. E esse é o. Mesa para dois. Aqui DR vira brinde e desce redondo. E o tema de hoje é aquele clássico. Não estou pronto para um relacionamento. E aí, gente, vocês já ouviram isso por aí? Sabe aquela pessoa que vira pra você assim, traz aquela fantasia toda, né? De repente tudo tá maravilhoso. Você para e pensa, puxa, encontrei a minha pessoa. Tudo é perfeito. As mensagens são perfeitas. Tudo encaixa. Você fala, nossa, essa pessoa é especial e diferente. Só que de repente a coisa desanda um pouco. A pessoa começa a parecer que nada tá tão bem. E aí a pessoa começa a ficar invasiva. Ela é carinhosa, mas ao mesmo tempo você fica um pouco confuso no que tá acontecendo ali naquela situação. E aí, Gustavo, realmente o que está acontecendo nessa situação? Olha, exatamente, especificamente, não dá pra gente falar isso, a não ser que a gente conheça o cara, né? Mas é o que eu sempre gosto de dizer por aqui. Olha o que está acontecendo. Você está vendo uma pessoa confusa. Você está vendo uma pessoa que está dando sinais diferentes. Numa situação que a gente espera o quê? Que você tenha um mínimo de assertividade na sua decisão. Que você saiba minimamente o que você quer. Então a pergunta é, né? Eu preciso ver além do a pessoa não quer para poder aceitar a realidade? Poxa, mas isso às vezes é tão difícil, né? Que tanta gente comenta comigo lá no Instagram, assim, Hum. eu não consigo entender. Parece que a pessoa quer, ela vem aqui, ela curte todas as minhas fotos, ela tá presente, ela manda mensagem, ela fala que eu sou linda, ela vem com aquela bagagem. Aí eu fico, meu Deus, mas por que que ele não quer me ver? Mas por que que ele não tá me chamando pra sair no final de Você semana? quer entender, as pessoas querem entender o que está É acontecendo. Ô, isso. gente, olha só, eu trabalho aqui na clínica e o pessoal me paga uma grana e querendo descobrir sobre si mesmo e se entender, e mesmo assim com técnica é difícil pra caramba. Aí você quer pegar um cara Como ou uma é? mulher que de repente desapareceu e você quer entender o porquê dela sem ter as devidas informações. Não tem lógica mesmo. É uma incoerência da pessoa. Ela apresenta comportamento de quem quer, uma fala de quem não quer e não caga nem sai da moita normalmente. Então, na verdade, o que a gente tem que atentar mesmo numa situação como essa é o que você tem que fazer diante do que você está vivendo. Na verdade, o que a gente precisa mesmo admitir para a gente mesmo é que nessa situação a pessoa está apresentando pelo comportamento dela, né, uma reação que não combina com aquilo que a gente quer. Então, obviamente, a gente resiste, né? Resiste à rejeição, resiste à dor da realidade. E dói, é difícil, mas o que é mais difícil? Lidar com uma realidade que está te fazendo mal e podendo resolver, ou ficar se iludindo, sendo que isso continua sendo realidade, continua te afetando. Não é sobre o outro. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar? Assim, é uma situação difícil. Você pode ser expert no assunto, mas vai ser difícil pra você também. Sempre tem aquela situação, assim, parece que você às vezes tá calejado, você fala, não, agora eu já não vou errar mais nisso. Só que você vai e cai de novo, né? Na mesma historinha, no mesmo conto. E eu fico pensando assim, tudo bem cair nisso, entendeu? Assim, faz parte, mas entender também que pessoas confusas não vão nos trazer no melhor lugar. Então, assim, talvez a pessoa tá confusa, é entender que aquela pessoa não é o melhor pra mim naquele momento. Pode ser que em outro momento a situação mude, não tô falando pra ninguém ficar esperando, mas naquele momento, aquela situação talvez não seja a melhor pra você. Você pode escolher ficar? Pode. Mas vai ser sofrido? Vai. Vai. Muito mais do que você escolher sair daquela situação naquele determinado momento. Mas você tem direito à sua escolha. Olha, a É, gente tem que pensar de fato, diante da realidade de alguém que está confuso, a pessoa está confusa. O que você vai fazer com isso? é, Tem uma história importante, né, da Alice no País das Maravilhas, você conhece? conheço. Né? Uhum. Do desenho, que ela chega lá, tem uma árvore com setinha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né, caminhos, cada setinha para um caminho. Aí ela pergunta lá pro gato risonho, né, qual caminho que eu devo seguir? Ele pergunta para ela, né, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Então qualquer caminho serve. Certo. Né? Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então acho que o ponto mais importante dessa história, por mais difícil que seja, porque normalmente a gente está no ápice da paixão, É. né, quando isso acontece. Né? Mas a gente olhar para a pessoa e falar, ela não sabe o que quer. O que, Quer. que eu posso esperar de uma pessoa que não sabe o que quer? Ao invés de eu tentar entender a instabilidade, eu só preciso olhar para a instabilidade Uhum. e pensar, eu quero para mim essa instabilidade, que é isso que ela é. Pra mim faz sentido, né? Eu às vezes fico meio monotemática no autoconhecimento, porque, tipo, pra mim Mas faz é isso mesmo. sentido. Então, se faz sentido, talvez eu possa continuar com aquela pessoa, mas se não faz sentido, Pois e é. aí? Às vezes a gente fica mesmo sem fazer sentido. Fica, e E normalmente quando é aí, assim, você tá refém de si, de alguma carência, de alguma falta. O autoconhecimento nunca vai ficar batido, não, porque o senhor Sócrates falava isso também, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então o caminho tá nessa direção. Se eu olhar para você, o que que eu tô fazendo aqui? Eu entendo que não é bom para mim. Isso é o suficiente para eu dar conta? Não é, nunca foi, senão eu tinha que ter o trabalho. Eu tive um professor que ele falava que ler o cardápio não mata a fome. A gente precisa experimentar. E quando há questões do ponto de vista afetivo, a razão não vai funcionar. É aí que a gente exerce, por exemplo, a maturidade. Entender que não é bom pra gente aquilo. Eu quero aquilo para mim, eu desejo. uhum, Mas eu desejo uma coisa que me faz mal. Eu escolho ir para outra direção. Simples e difícil. difícil. Simples e difícil. Parece fácil.
É porque é simples, É. não é complicado, mas é muito difícil porque é efetivamente complicado, não é difícil de sustentar. É por isso que a gente conversa bastante assim, né? Não fica explicando demais, não fica dando justificativo demais, não fica perdendo seu tempo tentando entender demais. Concentra sua energia em andar na direção que você É. precisa. Mas a real é que todo mundo, né? Assim, é unânime, todo mundo fica tentando entender o que que passa na cabeça da pessoa. Pra gente, fica aquela lógica máxima, né? Parece tudo tão perfeito, você tá sentindo aquela coisa que você fala assim, velho, a pessoa, como que ela não tá vendo? Ela também, assim, ela tem a mesma sensação que você, só que o negócio não vai, aí você não consegue entender, você fica naquele looping, assim, tentando pensar, mas será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que tá acontecendo? Mas será, por que que a pessoa não tá vendo o mesmo que eu tô vendo? E aí você fica naquilo ali, você fica tentando entender. Às vezes você já tá até meio livre, mas a pessoa fica reaparecendo. Sei lá, às vezes ela tá ou curtindo stories, ou manda mensagem, ou tá sempre presente, né? Ela sempre quer, de alguma forma, se mostrar presente, e você tá tentando sair. Só que você não consegue, a pessoa, de certa forma, também te prende ali, né? Ou você se permite ser É. presa nisso, né? É esse que é sempre o ponto, é que a gente sempre conversa na autorresponsabilização. Então o outro, ele vai ser ele, vai fazer o que ele der conta, sendo ele. E eu vou fazer o que eu der conta sendo eu mesmo. Então, começar a olhar para isso e perceber o efeito em mim. Tá me fazendo bem, tá me fazendo mal, me deixa mais leve, me deixa mais pesado. Perguntas mais importantes dos porquês do outro. Por exemplo, o que que me prende nisso? O que que eu quero tanto nisso? É. Né? Isso aqui é uma resposta para essa questão, né? Sobre entender o outro, por que que ele não está enxergando uma coisa óbvia. Tanto para entender quanto para ele não estar enxergando uma coisa óbvia, a resposta é a mesma. Uhum. E ela não tem graça nenhuma. Nenhum. É porque ele não é você. Exato. E você vê de um jeito, ele vê de De outro outro, jeito. total. Você quer entender? Só perguntando e se a pessoa for compreensível e falar a verdade. Eu acho uma perda de tempo enorme. Muitas vezes a gente tem a certeza, né, que a pessoa pensa da mesma forma que a gente. A gente tem a sensação assim, não, como que a pessoa não vê isso? Ela não vê porque ela não é você, realmente, né? Você é Exato. totalmente diferente de você. Ela tem outra programação, outro nível de consciência, então, Outro ponto de vista. outro ponto de vista. Então, realmente, às vezes ela tá vendo uma coisa completamente divergente do que você tá vendo, né? E você tá ali ainda remoendo no seu próprio E o louco, que pensamento. isso é da natureza do nosso psiquismo. Né? Isso é importante para tudo, tá, gente? A gente tem essa tendência de acreditar que o mundo funciona como a forma como a gente vê e Uhum. que todo mundo vê o mundo da Da mesma mesma forma. forma. E, na verdade, cada um vê o mundo de uma forma singular, porque cada um vai captar informações do ambiente e vai associar com o mundo interno segundo o que é e o que dá conta. E aí Exato. que está o desencontro da vida. Tá? Então, o que que é a triste e dura realidade? Essa pessoa, ela não é. Você não é para ela o que ela é para você. Exato. E essa ferida, ela dói demais, porque é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição é um soco na boca do nosso senso de alta importância e normalmente leva a gente lá para o desamparo da infância. Você se sente sozinho, desamparado, parece que você vai morrer, que o mundo vai acabar, e você fica esperando alguém chegar ali para poder te salvar. Salvar. Que é o colinho da mamãe e do papai que te encontra quando você ficou perdido na praia. É mais ou menos essa sensação, tá? E é aí que a gente racionaliza um pouco. Não para compreender sobre o outro, que é uma tentativa de sair da rejeição, mas num movimento mais auto-amoroso de buscar aquilo que te tira da sensação de não pertencer, de desamparo. É um autoacolhimento, é um acolhimento com as pessoas que realmente se importam com você. E assim, Gustavo, como não se sentir tão culpado também de estar nessa situação? Porque às vezes você olha, você vê que a pessoa assim, você fala, não, realmente, já caiu a ficha aqui que ela não gosta de mim, mas talvez eu ainda tô presa e tentando entender isso de alguma forma, mas assim, não sei, eu quero sair, mas não consigo. Você quer sair, não consegue, sente culpa? É, e aí? E aí que a culpa, ela sempre vai indicar alguma coisa que você faz de errado segundo sua consciência. Então, ela propõe o quê? Né? As duas gestões positivas da culpa. Ou você olha que esse negócio é importante demais para eu desrespeitar, ou você muda a regra. Como é que você pode sentir culpa por uma coisa que não foi você que fez? Hum, Porque eu acho que a mudança de perspectiva começa por aí. O que que você fez de tão errado assim, se dedicando a uma relação em que a pessoa demonstrou interesse e ela foi incoerente? Ela não sustentou. Você estava honesto, honesta ali no processo. A pessoa que não estava. Eu vou sentir culpa por uma coisa que o outro fez? Eu posso sentir pesar, tristeza, lamentar, né? Porque aquilo ali mostra que o outro, né? Na verdade, nunca existiu, tá, gente? É só na cabecinha da gente. Então, o modelo que eu criei aqui não é a pessoa. E eu lamento, eu fico triste. Agora, quando a culpa vier, eu recomendo que você olhe para a relação que você tem consigo. Por que você uhum. está se responsabilizando por atitudes que não são suas? Suas. E querendo ou não, a gente sempre tenta explicar, né? E a gente fica pensando assim, eu vejo que muita gente quando conversa comigo dessas expectativas, né? Todo mundo cria uma expectativa em relação a uma relação e essa expectativa não é cumprida. E aí você sente que talvez você é errado naquela situação, né? Tipo assim, E aí que tá o eu errei, eu não sou boa o suficiente, por que que ele não gosta de mim? O que que eu fiz? Entendendo, gente? Esse é o outro, o motivo é do outro. O que que eu fiz para o outro ser assim comigo? Aham, Pode ser até pretencioso. Tem motivo que eu não sei, assim, é, tem coisa que não diz respeito a mim, né? Eu não sou tão importante assim. exato. E esse é um ponto que é importante a gente internalizar para ter um pouco mais de liberdade na vida, Uhum. né? Isso também é um escape daquilo que você está sentindo. Qual que é a realidade dura, factual, e é o motivo pelo qual muita gente manda a merda muitas vezes na vida. Tá? Pra gente não se desconectar dessa realidade. A pessoa não quer.
É. Não importa o É, resto. não Ela não importa mesmo, quer. ela não quer. O que você tem de resposta é que ela não quer. Eu Exato. concordo com isso. E Ela aí não você pode quer. trinchar isso tudo, você pode explorar, entender os porquês da pessoa, mas o que vai resolver seu problema? Nada. Aí você entendeu, né? Quando É. você quer entender, sabe qual é o problema de você entender, né? É que você quer uma justificativa. E justificativa é tornar algo justo. Aí a pessoa fala, ah, tá, eu não tenho consciência, não, porque seu dente é torto. Entendeu? Aí você vai saber por quê. É. Muda o fato dela não ficar com Não. E você. outra, talvez você ficar sabendo assim que ela não gosta de você, sei lá, porque seu dente é torto, ou porque você fez alguma coisa qualquer que ela não se conectou, também não te deixa melhor. A real é essa, né? Quando a pessoa te fala isso Não também, resolve o não problema. resolve nada. Você segue, talvez, sem uma justificativa lógica, porque você olha e fala, não, mas não é possível que ela O problema é deixou que, por causa o disso, não problema faz é o menor querer ter sentido, né? justificativa, não faz mesmo. A gente É, não precisa da não justificativa. precisa. Não precisa ser justo. Justo ela não É, quer, nem ser é, devido. E aí exato. você falou um ponto importante, que tem correspondência com a desilusão e com o sofrimento, mas que eu acho importante a gente fazer essa reparação aqui de uma coisa que circula muito na internet. O problema é quando a gente cria expectativa lá sobre o relacionamento. E aí já pipoca uma frase na cabeça, não cria expectativa. E eu desconheço uma forma real Eu também odeio de não isso. criar Eu expectativa. também. Todo mundo cria Tá? expectativa. E eu E vou é melhor. fundamentar essa porra Eu aqui também, agora. eu amo isso. Porque não existe movimento de vida que não parta de alguma falta. É isso. Tá? Você falta, você só pode desejar o que você não tem. Então todo movimento começa da falta. E é claro que na hora de especular sobre o que vai realizar a sua vida, você vai criar uma Não expectativa, tem que é o que vai como. te dirigir ao movimento. Uhum. Então, para mim, impossível. Para mim, muito fofo, muito lindo, Instagram de bunda, que é daquele jeito que eu já te falei. Frase de Né? coach. É lindo de ouvir, mas me É, mostra alguém que é. realmente Não pratica criou, isso. exato. Porque a única forma que eu imagino de não criar expectativa é de não ter expectativa. Isso significa não ter objetivos. Exato. Então, pelo menos é o que eu penso, por favor, comenta, né? Participa com a gente. Só que é o seguinte, o que eu devo fazer então? Eu vou dimensionar de uma forma mais equilibrada a minha expectativa. Então, parte desse contato com a realidade, da realidade sobre o outro, a realidade que eu estou apresentando. Não, ele não é a pessoa que você achou que era, porque ele fez isso de uma forma É, diferente. diferente. Então, você engole essa realidade, que é difícil. É Que aquele difícil. momento, sabe, gente, que os amigos vão falando assim, não, só isso não, pelo amor de Deus, quer estapear a sua cara, né? E você não aceita de jeito nenhum porque você está vendo pela lente É, da paixão, é. que é um estado completamente Diferente. patológico. É. Patológico. Ok. Então, quando eu quero entender, primeiro, a confusão de alguém, que a pessoa está no problema dela, e eu entro na confusão dela para tentar entender, mas na verdade eu quero salvar ela daquilo ali, para ela vir para cá, ser a pessoa que eu quero, e É, entender naquilo que eu exato. desejo. E é esse auto-engano que tem que acabar. Você sabe que é muito curiosa a situação assim que eu vejo aqui? Muitas vezes a pessoa está desejando isso muito de alguém que está ali, não tem, e ela tem do entorno e não reconhece. Exato. E você percebe que não é a questão que ela coloca, é a idealização que ela A faz do outro. idealização. A gente idealiza muito, né? O que a gente quer, cria todo o ideal de uma pessoa, como ela deve ser e tudo. E vamos ser realistas também. E na hora que essa idealização se concretiza, não necessariamente a gente fica feliz. E ela fatalmente não vai se concretizar totalmente em correspondência com a realidade. A expectativa da experiência nunca é a experiência. É, nunca Nunca é a é. experiência. A pessoa nunca vai ser exatamente o que você idealizou. É. E já reparou que às vezes quando você não espera nada de nada, aquele Que é negócio às vezes bom. é 1000 vezes melhor do que o que você imaginava como sendo bom? Solta os remos do barco um pouco, né? Ai, que Solta os ótimo, remos do barco. que Deixa a vida ótimo. acontecer um pouquinho. Mas uma coisa que me deixa feliz é assim, até nas nossas conversas aqui, o objetivo, né, do mês para dois do programa, a ideia é a gente mostrar que as conversas, assim, todo mundo sente isso, e é normal se sentir assim. Então eu acho legal a gente entender assim. Às vezes você vai gostar de uma pessoa, vai criar uma expectativa, vai se frustrar. Porque às vezes a gente fica vendo aqui na internet, fica parecendo assim, nossa, a pessoa é perfeita, ninguém cria expectativa, o coach te fala de uma forma que assim, nossa, parece que você é um podre, né? A real, o que eu sinto é isso, fica parecendo assim, você é É ruim, completamente errado. exato, você não sabe fazer nada, que você precisa chegar num outro nível que você não tem, mas eu gosto de entender que talvez todo mundo seja meio humano. Você vai frustrar, você vai conhecer Meio uma humano. pessoa meio humana, talvez total humano, desculpa a terapia que é a falha. Demasiadamente humano, como diz o Nietzsche. Isso, a gente é humano e que assim, tudo bem, a gente vai errar, a gente vai se frustrar, a gente vai criar expectativas sim, a gente vai gostar de uma pessoa e vai idealizar e vai criar fantasias e faz parte pra vida de todo mundo. Sim, nós vamos Né? sofrer. Ah, exato. Melhor Eu aceitar. sou da opinião que esse negócio de ficar evitando sofrimento Aham, demais é uma grande estupidez. Porque se você parar para pensar, você sofre todo santo dia. Então talvez seja melhor você escolher um sofrimento, se você tiver essa opção, que vai trazer alguma resolução para sua vida. Mas se ficar se intimidando tanto, não aceitar a natureza, né, da realidade que a gente está vivendo, intensifica o sofrimento. Eu tomei um pé na bunda. É uma merda? É. Como é que faz para melhorar? Vive, né? exato, segue. 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 Porque vai ser uma merda. Não É, espere que não seja. Tá? Vai exato. ser uma merda. Uma experiência de vida que é dolorosa. É, É uma experiência de vida que te agride o que você tem de mais frágil, é, tá? Que é essa ferida da infância. Então a gente aceita essa realidade e olha um pouco para o que a vida pode ser. Ao invés de ficar lamentando o que aconteceu, especulando como ela teria sido do lado de alguém. exato. Gente que não se trata, repete o problema. Muda o Uhum. CPF, né? Mas repete o problema. E aí que está a nossa real questão. Esse outro que eu vejo, que não é o outro de fato, como a gente está falando, na verdade é uma projeção das minhas questões, que estão Uhum. compondo essa idealização. Então isso tudo diz de mim. É. Então essa pessoa aí, sabe?
Sabe essa pessoa aí? Aham, Sabe essa pessoa que fez isso com você? aham, Sabe? Na verdade, o que ela representa pra você não é ela, mas o que ela representa pra você significa o que você tá buscando. uhum. Se você tirar isso da pessoa e tentar entender o que você tá buscando, É maravilhoso. talvez você consiga dimensionar melhor uma realidade e escolher melhor. Agora, ninguém todo vai ser humano, Ninguém, tá? exato. Tem chulé, faz cocô É, e tem que pagar boleto. exato. Agora, mas eu amo essa lógica mesmo quando a gente começa a olhar as pessoas de certa forma, assim. É chato, mas como lições pra gente o tempo inteiro. Mas pensando assim, sempre a pessoa tá trazendo alguma coisa pra você, que se você quiser olhar ali com você, Hum. é um bom estudo, né? Vamos conversar. Tem horas que é um saco. É, não precisa Vamos fazer falar, isso o não tempo é? inteiro. É um saco. Tem horas que realmente você fala, "Pô, de novo, tô nessa ainda, não tá funcionando." Mas assim, se você começa a pegar tudo que acontece com você e começa a avaliar do tipo, opa, isso aqui tá melhorando ou não, ou tô indo num caminho que faz mais sentido ou não, opa, isso aqui tá me trazendo esse lugar que ainda é difícil. Mas tudo bem, talvez eu não queira lidar agora, mas já entendi. Então, eu acho que isso é interessante. Tem uma postura de, se você está se propondo a fazer isso, de se criticar e tentar entender o que você está fazendo, é importante que isso venha acompanhado de um carinho grande. Hum, Porque você vai perceber coisas de você que você não vai aprovar. Não vai. E muitas vezes essa culpa que você falou nasce aí. É exato. Tá? Que é uma culpa de ser você, É. né? Porque o outro é ele, não deu certo, assim, culpa de ser eu. Hum, Sabe? Não é bem por aí. Então, se eu quero me criticar, se eu quero me desenvolver, se eu quero ir nessa direção do autoconhecimento genuíno, como eu vou passar por camadas minhas que eu não aprovo, se eu não carrego isso de amor de carinho, feio, né? é dureza. Eu já falei palavras demais. É. Né? Então, assim, dá problema, dá problema. Então, nós vamos entender o quê? Primeiro, apesar de parecer a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. É o panta-rio dos gritos, né? Ninguém entra Uhum. no mesmo rio duas vezes. Porque o rio mudou e você mudou. Então, não vai nessa onda da generalização. Você está em processo. Uhum. Esquece o medo do sofrimento que ele vai acontecer. Seja maior do que ele. Tá? Ele quer ser o nosso. Você quer dom de sofrimento, né? É. Não é o contrário, não. É. Então, né, leve isso com você. E aí a gente olha para aquilo que a gente não está repetindo. Tenta vislumbrar a vida como ela pode ser. Então, eu gosto muito quando uma pessoa vem para cá e descreve para mim uma experiência que ela viveu, né, nesse campo afetivo, e ela foi numa direção completamente oposta que ela costuma ir. Aham. Eu tenho pra contar um contato aqui. Vai, claro. Isso aqui, ó, quando eu falo sem falar nome de ninguém, pode, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. E aí essa menina, ela vivia um problema assim, por anos eu atendi, e ela não conseguia estabelecer um relacionamento, Aham. né, de comprometimento. Ela já estava ali com uns 30 anos frustrada, que eu nunca tinha namorado e queria, e estava sempre conhecendo gente, mas não ia, e aconteceu tanta coisa no meio do caminho. E aí, eu vou contar do jeito que aconteceu. Tá bom, vai. E aí, o que aconteceu? De repente ela conheceu um cara. Ah, Gustavo, vai dar nada não, que ele é feio. A gente bota empecilhos, né, gente? N motivos pro negócio não funcionar quando o negócio é bom pra gente. Os bonitos não estavam É, ajudando, né? é. Mas ele é feio. Eu falei, tá, mas nossa, mas ele me trata tão bem, ele é tão bacana e tal, beleza e tal. E começou a embalar. Aí um belo dia, né? Isso começou a evoluir. Ela falou assim: que ele me chamou pra passar um Final de semana. feriado festivo. Era um feriado, eu Aham, falo o que é, que sempre aham, meu povo começa a ligar as coisas, né? É um feriado festivo e eu quero ir. aham. Eu falei, tá, e por que não? Eu não vou ter nada sério com ele. Já tava certa. É. Não, Controlando. mas sabe o que ela falou? Ela falou assim: olha, eu quero viajar com alguém que eu vou, fico e volto. Eu quero ir na padaria de manhã comprar pãozinho e suco de laranja, eu nunca vivi isso. Aham. E aí eu falei: olha, meu dever é te conscientizar. Eu não posso falar pra você não fazer. Mas você tá objetificando o cara. Se você tem o único objetivo de usá-lo pra viver uma experiência, você não tá sendo diferente do que fizer com você. Uhum. Ah, Gustavo, sabia que eu não devia ter vindo aqui falar com você. Você jogar no meu show. Tá. O que que eu faço? O que que você faz é problema seu. Vai desonesta, É. deixa de ir, ou vai honesta. São as três alternativas que você tem. Que a Nath é anti-guru e a gente aqui é anti-decidir pelos outros. Tá? A gente só organiza as decisões. É mais ou menos a mesma coisa. E aí ela foi honesta com ele e se surpreendeu. Ela falou assim: ah, eu falei isso com ele falou comigo assim: você tá achando que eu tô pensando em casamento, mas eu só tô te chamando pra viajar comigo. É. Né? Só tô te É, conhecendo. e ela falou assim: eu falei, você vai? Ah, vou. E foi. E aí voltou. E aí, de repente, Gustavo, ele nem é tão feio assim. Exato. E ele tem um pé de mesa, ela falou, tem um pé de mesa aqui. Pode falar isso, né? Pode. Pode, né? Às vezes faz uma diferença na vida. Ele tem um pé de mesa, se você não entendeu, dá um Google aí no negócio. E de repente, assim, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje é uma criancinha linda do mundo, fruto do casamento dos dois, Gracinha. entendeu? Então, muitas vezes, eu não tô falando assim, vai pro feio, vai pro bonito, né? Não é Não é sobre exatamente isso. isso. É ousar um pouco na direção que você ainda não conhece. É. Para mim, é uma humildade fundamental. O jeito que você tem escolhido, se deu merda até hoje, Melhor dar é uma melhor você começar a lidar com a variada. realidade que você não sabe fazer isso bem. É. E talvez você deva escolher de outras De formas, outra pensar em maneira. outros critérios. É a Pra ver, se sugestão. pra ver se você vai ter uma resposta diferente ao que Você vai você ter já uma vem experiência tendo, né? diferente. Tipo assim, Exato. solta um pouco. Testar, né? Já não tá dando certo mesmo. Você vai É, fazer não qualquer coisa de custa. qualquer jeito, mas ousa um pouco na direção daquilo que você ainda não viveu. Né? Sem loucura, sem Sim. irresponsabilidade. Não tem criança que não. Mas ousa um pouco. Né? Você não vai conseguir coisa diferente repetindo sempre. O mesmo padrão. Exato, então muda um pouquinho, o caminho de casa, nem que seja Porque isso. eu reparo que muitas vezes a gente quer continuar no mesmo padrão, que a gente já tem meio arraigado, né? A gente conversa com as pessoas falam assim, eu já sei, eu quero, sei lá, uma mulher assim, assim, assado, ou um cara assim, né? Já tem um padrão específico e a gente sempre fica, não, só tem que ser assim. Mas sei lá, o próximo vai ser diferente. Só que aí você vê que a pessoa tá sempre É a caindo mesma no coisa. mesmo buraco, e às vezes se ela trocasse, ela vai cair numa experiência que pode surpreender. Que é o que aconteceu aí com a Sim. menina, né? Pode surpreender, ser diferente, e realmente a gente fala, não, velho, não é tão ruim, é diferente, e talvez é o que você
Talvez é o que você sempre sonhou. Você só não tá E conseguindo sabe pensar. que realmente é o primeiro movimento que todo mundo deveria fazer quando tá assim? Ó. É mergulhar profundamente numa relação consigo. Uhum. Na repetição tem alguma coisa que está acontecendo aí, que é sua, que continua a acontecer por você ser assim. Uhum. E a gente quer encontrar alguém, alguma coisa que chegue e resolva o problema. Uma pessoa, um príncipe encantado, uma princesa, uma religião, um político, um super-homem qualquer da vida, e não é isso que vai acontecer. Quando eu me compreendo, eu me acolho, e eu só escolho viver aquilo que é significativo para mim, seja o que isso for, É. o que não é significativo não fica. Uhum. Né? E eu saio dessa busca desembestada, desesperada, por uma coisa que eu só idealizo, que talvez seja até ruim para mim, talvez infantil demais. Né? E talvez o que eu deva fazer é usufruir da vida mais um pouco, sendo eu mais um pouco, e talvez assim apareça alguém com quem eu queira partilhar minha vida, né? Sabe uma coisa que eu penso também? Eu fico pensando assim, quando a gente idealiza demais, né? E coloca num lugar que é tão difícil de ser alcançado, eu fico pensando assim, será que a gente realmente quer sair desse lugar? Uma Porque forma muito fica, tradicional de relação. não é? Fica naquela situação assim, eu quero isso desse nível. Mas como eu não consigo, eu fico repetindo para as outras pessoas. Aí eu só atraio esse padrão assim, nada funciona para mim. Porque realmente quem aparece de um outro padrão eu já descarto, acho que não tem necessidade, então eu fico repetindo mesmo. Fico repetindo a história para as outras pessoas. Então, para as outras pessoas, eu tenho aquela sensação assim: eu que não acho ninguém. Tipo, vem as pessoas, mas você vê. Eu tenho dedo podre, eu não consigo escolher certo, só aparece o mesmo tipo de gente, eu não saio do lugar. Mas será que eu quero sair do lugar? É uma boa pergunta para Não todo é? mundo. É uma boa pergunta para todos nós. Eu me responsabilizar dessa forma, como você colocou, parece muito autorresponsável. Uhum. Mas é chatura do psicólogo, né? Você percebe que o outro que é o problema? É o outro que aparece errado? Aham. Sim. Mas será que eu devo viver procurando outra pessoa? Uhum. Será que isso deve ser um objetivo? É. Sabe? É o que eu sempre penso assim. O objetivo é casar, o objetivo é ter família, né? O objetivo é ser solteiro. São só formatos de vida diferentes, Diferentes. né? São contextos de vida diferentes. Eu não sei se isso é saudável. Talvez seja mais saudável você compreender como você quer Ver. viver, ajustar isso à realidade. E se for para entrar alguém, falar, você quer ir comigo? Junto. Eu quero ir mais ou menos para lá. Você quer ir mais ou menos para lá Mesmo também? Vamos lugar, junto. né? Eu faço a concessão aqui, você faz isso aí, mas vai ser Uhum. bom andar junto. É. Né? E aí tudo bem. Agora, quando a gente vai nessa questão da idealização, é só filme da Disney que resolve. Filme da Disney antigamente, porque agora estão mandada, né? É. Mas é só propaganda de margarina, é só o perfeito. E aí é sempre uma reflexão interessante sobre a humanidade que você falou. Eu faço a minha lista, na lista, né? Meu checklist. Essa mesma menina, por acaso, eu lembrei dela de novo. Se ela ver, ela vai lembrar carinho, mas não é problema não. Antes, bem antes disso, Ah. ela me deu uma lista de características Normal, que né? um homem Um precisava monte de ter. gente faz isso. Faz, é um bom exercício se for bem É. conduzido. Ela trouxe espontaneamente, ela ia fazer uma macumba com isso, sei lá, fez um trem que ia pra encomendar isso pra vida aí, né? E ela me deu, falou, sabe, eu quero ler pra você, né? A lista de atributos do homem que eu desejo pra mim. Falei, vamos lá, né? Fala pra mim. E ela falou uma lista. Quando eu cabelo desse meu jeito aqui, né, Nath? Não precisa de checkmate. Então fica pior, mas não precisa. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu nunca tive nem curiosidade, mas um homem desse aí, se existir, eu quero. Imaginei. Aí ela riu, eu falei, aí vem a tijolada do terapeuta. Eu falei, tá bom. Mas se ele existe, se é que ele existe, o que você tem que se perguntar é o que que esse homem ia querer com você? Pra que ele ia querer uma mulher com Sabe você? fora. Mas é uma realidade que tem que botar o pé no chão. É. Entendeu? Essa expectativa de ver uma pessoa perfeita demais, ela é da criança, ela é Ela é da infantil. criança, ela é total infantil. É do papai e da mamãe que tá falando assim, você é o cuticute que merece o melhor do mundo, tá, filhinho? Então vai vir um sobre-humano pra você. Não vai, velho, não vai. Você vai quebrar a cara. Então a gente precisa ver o que é sustentável, o que é construtivo e principalmente você ter a coragem de olhar pra você e bancar essa porcaria de vida que você quer viver. Qual que é a vida que você quer viver? Não tem resposta definitiva. Isso é uma pergunta que a gente leva com a gente. Mas eu tenho que saber minimamente a direção. Senão vai entrar qualquer, né, no meu caminho e eu acabo repetindo as coisas que eu faço, né, na minha postura infantil. Eu preciso de alguém adulto do meu lado para constituir uma relação de casal. E a pessoa confusa, ela está indicando, com todo respeito, sem julgamento, tá, gente? Porque nós também temos Às as vezes a nossas gente coisas. tá confuso, né? A Mas gente às nesse vezes é o momento confuso. da confusão, você não está saudável, você não está maduro, É. entendeu? Então não está na hora de Você não tá envolver na outras pessoas na relação, sua né? vida. Exato. E aí que entra a merda do começo da É. nossa conversa. Porque a pessoa está assim e você acha que o problema é você. Exato. Então Você tem, ó, acaba eu vou falar uma achando. coisa do meu coração aqui para todo mundo que já passou por isso. Normalmente quando a pessoa fala com você, não é você, sou eu, você É pode ela mesmo. responder, é você mesmo, tá? Eu sempre falo isso, é você mesmo. Eu entendo que não sou eu, é você Eu mesmo, tô, eu já eu tô muito entendi. bem nisso, É. né? Eu falo isso também, mas juro. Quando a pessoa fala pra É. mim que não sou eu, você, eu falo, eu entendo total que é você, eu já reparei seu padrão aí. Pois Mas é, eu às vezes a também, gente se eu também. conecta, não adianta, gente. Não adianta falar que não, É, porque sem culpa também. No é isso, fundo, é todo mundo ser faz humano, faz parte, parte, né? exato. Paga o preço, vive a Exato. dor, Vida que passa por segue. isso, vida que segue. E a gente Exato, cresce. vida que segue. Aqui a conta não fecha, mas a reflexão fica pra gente. Eu quero saber
saber o que você acha sobre esse assunto. Já se apaixonou aí por uma pessoa que tá confusa, deixou seu coração confuso? Comenta aqui com a gente. Segue o nosso perfil aqui no YouTube e aproveita para comentar também lá nos nossos cortes do Instagram. E para finalizar, o Mesa para Dois, o Gustavo vai deixar um fechamento. Gustavo, quero saber, e aí, vale a pena ou não ficar com essa pessoa que tá enrolada? Quero saber o que você acha. Comenta aí com o pessoal. Olha, quem sou eu para definir a decisão de qualquer pessoa? Eu sou a favor de, enquanto um caminho faz sentido para você, explora esse caminho. Aprendi com um cara bom que chama Carlos Castanheira, tá? Enquanto o caminho faz sentido, é o caminho do coração, você fica ali. Explora até o final. Precisou mudar? Muda, tá? Eu só vou acrescentar uma coisa nessa reflexão. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. Lembra que a vida adulta é simples, tá? Pagar boleto e deixar de ser besta. Então tem hora que você já viu o que você precisava. Para de inventar lorotinha para si mesmo na sua cabeça. Não vai mudar, tá? Então se você quiser seguir sua vida adiante, né? Faz diferente, muda de caminho. Vale a pena ou não vale a pena? Frida Kahlo, onde não puderes amar, não te demores. De novo. Bom, gente, esse foi o Mesa para Dois. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Gente, só para terminar, eu sou mais a Vena. Seja feliz, faça o que faz sentido. Se der errado, vai dar errado. Se demorou, demorou. Mas vai aprendendo aí no seu tempo. Acho que faz parte, tá? Até o próximo programa. Desculpa. Isso. Nós dois somos dois com sujo aqui, porque a gente já falou isso antes, né, Nath? Já sim. Tá. Depois eu conto pra vocês como é que foi o briefing desse programa. Vocês repararam que eu gostava. Sempre quer colocar a gente em problemas. Assim, é minha verdade, tem que aparecer. Tá bom. Gente, faça o que faz sentido pra você. É sempre sobre Não, isso. vai lá no Flávio Putin. É verdade. Não, tá É bom. verdade. É verdade. Muito melhor. Tá? Preciso mesmo. Se for ruim, a gente descobre com os haters. Tá bom.